Olá, bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai fazer tipo uma aqui fala, que eu vou falar sobre um assunto com vocês que, enfim, é um assunto que também pega essa parte de depressão, síndrome do pânico, contar um caso que aconteceu. E antes eu quero agradecer todo mundo que tá compartilhando, tá deixando o like, tá assistindo, comentando, tá? Obrigada de coração e quero trazer cada vez mais assuntos bons aí para vocês relacionados a isso, né? Ao que eu tenho passado. Quero poder de alguma forma ajudar, né? E hoje eu vou contar uma história que aconteceu, um caso que aconteceu. E quem quiser depois deixar aí nos comentários, colocar sua opinião, pode deixar que eu vou gostar muito de ler, viu? Hoje estou assim, de faixinha, que eu lavei o cabelo. E eu tô deixando ele secar natural para eu fazer chapinha depois nele, né? Finalizar. Mas vamos lá pro assunto. Eu, para fazer minha maquiagem, eu vou usar essa paleta aqui que eu tenho, que é bem antiga da Boticário. E ela tem tudo aqui, né? Ela tem blush, tem tudo, tem todas as sombras. Eu não preciso carregar um monte de coisa, ela tem tudo aqui. Mas vamos lá. A história é a seguinte, eu vou colocar um nome na pessoa, tá? E aí vocês vão entendendo melhor conforme eu vou contando. A Suzana, ela sempre gostou de ir em lives e sempre se deu bem com todo mundo nas lives. Essas de canais que comentam reality, comentam, né, fofocas e tal. E ela fez amizade com muita gente ali. Mas tem uma pessoa que logo de início parece que não gostou da Suzana. Porque ocorreu o seguinte: a Suzana foi dar a opinião dela, né? Deixa eu começar aqui a maquiagem. A Suzana foi dar a opinião dela e essa pessoa simplesmente pegou e falou que a Suzana era... deu um adjetivo lá pra ela só por conta de uma opinião, porque ela não concordava com a opinião da Suzana, né? Ela, enfim, foi super grossa com a Suzana e a Suzana precisou falar pra ela, né? Falar, viu, eu nunca falei com você, nunca dirigi a palavra a você, nunca te desrespeitei. E por que isso agora? Só porque eu tenho opinião contrária a você? Você não me conhece. Você não sabe se eu sou isso que você está dizendo que eu sou, que você está alegando que eu sou. E aí ficou um clima chato e, enfim, ela precisou... o dono do canal retirou ela do canal, bloqueou ela lá, né? Enfim. Aí passou um tempinho, ela voltou. E ela voltou continuando a provocar a Suzana, né? E a Suzana na boa, lá na dela, se dando bem com todo mundo. E ela provocando a Suzana. Suzana sabia que era com ela, né? Porque era a única pessoa, assim, era a única pessoa que essa pessoa não se dava bem, ali essa pessoa se dava bem com todo mundo. E só com a Suzana que não, né? E aí continuou a provocação com emojis, com palavras assim jogadas no ar, sabe? Aquela coisa de pra bom entendedor meia palavra basta. E aí foi isso. E aí ela ficou com as provocações dela, mas a Suzana não dava muita bola, não ligava muito. Até que há pouquinho tempo atrás, a Suzana, num outro canal, ela entrou no grupo do WhatsApp desse outro canal. E essa pessoa estava lá também. E aí essa pessoa chegou num ponto que começou a pegar muito pesado. Começou a
a inclusive tira sarro de uma característica física da Suzana. E a Suzana falou, não, peraí, a pessoa começou a falar isso? Gente, será que não tem noção do que tá dizendo, do que tá fazendo? Sabe, mexendo com característica física, mexendo com a índole da pessoa, nem conhece a pessoa, nunca trocou ideia, assim, sabe, nunca falou, conversou, enfim. E aí, gente, que a Suzana saiu desse grupo. Mas a Suzana continua indo na live, porque ela gosta do apresentador da live, do dono do canal. O dono do canal também, os donos dos canais gostam muito dela também. Ela é uma pessoa, assim, querida ali no meio. E eu não sei se é isso que incomoda essa pessoa, né? Que faz ela ficar, assim, sei lá o que ela sente, né? Que ela fica incomodada com a presença da Suzana, a simples presença da Suzana incomoda. E ela faz isso, sabe? E aí, eu pergunto pra vocês, a que ponto chega o ser humano que leva a fazer isso, sabe? A tirar sarro do outro, a fazer piadinhas que não tem a mínima graça, não é legal. E zombar de característica física da pessoa, né? Isso é muito feio, muito feio. E a Suzana, ela ainda conseguiu levar, vamos dizer assim, entre aspas, de boa, porque num certo momento Suzana ficou um pouco mal, né? Porque é muito chato isso. Mexer com a índole, principalmente característica física. Eu acho que isso daí não se faz, né? Mas enfim, ela conseguiu lidar com isso. Mas é difícil, né? Porque não é todo mundo que consegue. Principalmente quem passa por depressão, síndrome do pânico, baixa autoestima, né? Isso mexe com o psicológico da pessoa que passa por essas coisas. A Suzana ficou um pouco mexida assim, mas graças a Deus ela conseguiu levar. Ela conseguiu levar isso, conseguiu superar isso, porque é muito difícil. Geralmente quem sofre de depressão, síndrome do pânico, essas coisas, se fazem isso, a pessoa, ao invés de melhorar, a pessoa vai piorando, porque isso ajuda na piora da pessoa. A pessoa está buscando melhorar e a outra está, vamos dizer assim, estragando essa melhora. Mas é a pergunta que eu faço. A que ponto chega um ser humano a fazer isso? Será que é uma pessoa frustrada na vida, infeliz, triste, que não, assim, passa por algum problema e ao invés de encarar esse problema enfrentando e fazendo a coisa certa, encara descontando nos outros, zombando dos outros, como que eu vou dizer assim, não é feliz e se incomoda com a felicidade alheia. Sabe, eu acho isso muito, muito feio. Se você não gosta de alguém, beleza, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Não é uma pessoa que vai agradar, né? Sempre tem alguém que não gosta da gente. Mas o que prevalece, o que precisa prevalecer é o respeito, porque sem respeito pelo próximo, a gente não anda pra frente. E isso não vai fazer mal só para a pessoa que está recebendo, faz mal para quem está fazendo, né? E assim, eu só lamento que a pessoa seja desse jeito. Eu não sei qual que é o problema na vida dela que faz com que ela seja assim, né?
Mas um conselho eu dou, procura um psicólogo, um psiquiatra, não sei, sabe? Faz uma terapia, busca entender o que está acontecendo com você mesma e procura melhorar, né? Tentar mudar isso, até para as coisas melhorarem para ela mesma. Porque às vezes a vida tá andando para trás por causa disso, né? Às vezes o motivo é isso. Tá fazendo mal pro outro e quer que a própria vida ande para frente. Se é uma pessoa que é temente a Deus, tem que parar para pensar, Deus está se agradando do que eu tô fazendo? Eu acredito que não. Eu não tô impondo religião aqui nem nada, tô falando de Deus. Não importa a religião, mas você acha que Deus se agrada de você estar fazendo mal ao outro, que é um semelhante seu, né? Que é a imagem e semelhança do próprio Deus, entende? Então, são pessoas que não têm empatia, que hoje em dia o mundo tá assim, né? As pessoas não têm empatia, não têm amor ao próximo, não tem nada disso, é só ódio, é só briga, né? Principalmente na internet, é só xingamentos, então é difícil, né? É complicado, mas... eu fechei aqui, vou usar ainda. Mas a reflexão que fica é: você planta, você colhe o que você planta. Desculpa, eu ia falar o contrário. Você colhe o que você planta. Se você está plantando ódio, falta de empatia, tudo que é coisa ruim, infelizmente, existe a lei do retorno. Vai voltar para você. Vai voltar. E é ruim. Eu não desejo isso para ninguém. Mas tem gente que infelizmente às vezes sofre a consequência de ser assim. E tem gente que é tão cabeça dura que não se toca e não muda. Sabe? Parece que... tá meio torto aqui. Parece que piora cada vez mais. Parece que... não sei explicar. Mas o que eu falo é: vamos praticar o bem, vamos fazer o bem sem olhar quem. Vamos respeitar, porque respeito acima de tudo. Respeitar a religião, respeitar a característica física, respeitar opiniões. Porque a gente pode discordar do outro, mas discorda com respeito, sem agressão, sabe? É uma coisa tão simples, mas que essas pessoas, assim, elas complicam, sabe? Elas querem tornar a coisa mais difícil, elas querem ser o centro das atenções, sabe? Porque não se contenta em ver felicidade alheia, não se contenta em ouvir uma opinião diferente, quer causar, entende? Então, é isso. E tem uma frase que eu vi esses dias no Instagram, que é uma coisa bem legal, que diz assim: tudo volta. Isso te assusta ou te conforta? Dependendo do que você fez, pode assustar, né? Ou então pode te confortar e você saber que você fez uma coisa boa, né? E que vai voltar pra você em breve. Você vai ter coisas boas de volta, né? Lógico que a gente deve fazer as coisas sem interesse de ter nada em troca, sabe? Assim, fazer por amor mesmo, E isso se volta pra gente, é automático. Deus, ele vai te retribuir se você fizer coisas boas, né? Ele vai te retribuir com coisas boas. Mas se você faz coisas ruins, Deus fica triste. E a consequência disso é você receber coisas ruins, né? Você ter aí uma infelicidade na sua vida. Então, quem tem problema, assim, essas coisas assim, de baixa autoestima ou alguma frustração, como eu disse, procura um psicólogo, conversa, faz terapia, é tão bom, né? Isso liberta a gente de tanta coisa ruim que acontece, né? Mas é isso, gente.
a história que eu queria contar, é uma reflexão aí que a gente se faz, porque o mundo hoje em dia tá tão difícil, né? E a gente procura ser o melhor que a gente pode, né? Então eu fico por aqui, tá? E agradeço mais uma vez os likes, os comentários. Quem quiser deixar comentário sobre o assunto aí, dividir alguma coisa aí com a gente, comigo, pode deixar aí. Fiquem à vontade, tá? E fiquem todos com Deus. Beijo no coração de todo mundo.